Sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável, Marcos Felipe aqui. E o assunto de hoje é dinossauros. Será que eles realmente existiram? O que a Bíblia diz sobre isso? Este é um assunto que está em evidência, especialmente por causa da mídia, e devido a alguns questionamentos de alguns amigos, eu quero aqui tentar trazer algumas respostas para você. Pois bem, desde os tempos antigos, a Idade Média, a gente sabe que foram sempre encontrados muitos fósseis, né? Ossos de grandes animais. E quando esses ossos de grandes animais eram encontrados aí no tempo antigo, eles eram caracterizados como dragões, porque era a realidade da época, né? Os dragões da mitologia de muitos povos. Mas o estudo aprofundado sobre esses animais só ocorreu com o surgimento da paleontologia. Em 1824, já quando tinha esse grupo de pesquisadores, em 1824, ossos fossilizados de vários tipos foram descobertos durante uma escavação realizada na Inglaterra. Esses estudos foram conduzidos pelo paleontólogo Richard Owen e levaram à conclusão de ser uma nova espécie de animais. Quando acontece essa descoberta aqui com esse grupo de pessoas, liderados por Richard Owen, eles denominaram como dinossauria. É uma palavra que vem do grego, deinos e saurus, que significa lagarto terrível. A partir dessa descoberta, houve então esse termo mais conhecido nos dias de hoje como dinossauros. Então, a resposta para o tema principal desse vídeo é: os dinossauros realmente existiram? E a resposta que nós podemos dar para você é sim. As evidências científicas, os fósseis concretos, são provas contundentes que realmente esses animais existiram. Até porque não há razão, né, de Deus ter criado uma espécie de animais e ter deixado vestígios que ele existiu para simplesmente nos confundir. Então, sim, os dinossauros realmente existiram. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia ela não vai registrar em nenhum momento esse termo dinossauro, porque como nós bem vimos anteriormente, esse termo só foi inventado por Richard Owen em 1824 ou em 1841, como alguns dizem. Mas a biologia caracteriza ou classifica os dinossauros como os répteis. Então, se Deus é o criador de todas as coisas, de todos os animais, então sim, é evidente que Deus criou os dinossauros. Porque não há uma evolução de espécies, tampouco nenhuma espécie se criou sozinha. Deus criou todas as coisas. Muitos estudiosos e teólogos têm várias teorias de como a Bíblia pode conciliar, de como os dinossauros existiram nos períodos bíblicos, né? A primeira teoria é que Deus teria criado esses animais juntos com os demais em Gênesis 1:24. Disse Deus: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. Então, quando Deus cria os répteis, Deus estava criando também os dinossauros. Então, segundo essa teoria, desta forma os dinossauros foram contemporâneos dos seres humanos. Outra teoria é que os dinossauros não foram criados por Deus, e sim criados por Satanás. Satanás, ao cair na terra, teria criado esses animais. E por não serem criaturas de Deus, Deus os destruiu no dilúvio, não permitiu que eles entrassem na arca. Uma teoria um tanto quanto absurda, porque o diabo não tem o poder de criar
assim como Deus tem. Deus é o detentor deste poder de criar do nada, ex nihilo. Deus cria do nada. Outra teoria seria que esses animais teriam sim entrado na arca, só que não da forma como eles são, através de filhotes ou através de ovos. E esses animais estão entre nós até hoje, como algumas espécies que nós vemos, como os lagartos, entre outros. E outra teoria também que se fala muito e que foi divulgada recentemente na mídia, quando Deus expulsa o diabo do céu e ele é lançado por terra, essa queda dele vem como um meteoro, como um asteroide, e o impacto causado por essa queda de Satanás e os seus demônios teria extinguido todos os dinossauros. E os defensores dessa teoria, eles usam como base duas referências bíblicas, né? Lucas 10:18, e vi Satanás cair do céu como um raio, ou em Apocalipse 12:9, e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo, e ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então esse cair como um raio aqui em Lucas 18 seria então como uma forma de um asteroide. E esse lançado por terra aqui em Apocalipse 12 também seria uma forma de asteroide, segundo os defensores dessa teoria. Observe que essa teoria ela parece mais com uma junção entre o criacionismo e o evolucionismo, né? Uma tentativa de tentar conciliar essas duas coisas. Essa teoria foi apresentada agora recentemente na novela Gênesis, né? A gente viu isso claramente lá, é conhecida como teoria da brecha. Só que todas essas teorias elas parecem muito bem ficcional, né? Cinema, Hollywood, como Jurassic Park, Jurassic World, né? E entre outras coisas, elas não têm de fato uma segurança bíblica, não tem. Então a gente vai se perguntar, né? Quando esses animais existiram? Por que foram extintos? Por que Deus permitiu que uma criação sua fosse extinta? E a resposta é clara para todos nós. Nós não sabemos. Nós não temos a resposta. A ciência diz que esses animais, os dinossauros, foram extintos por um asteroide há 66 milhões de anos atrás. Mas a verdade é que a Bíblia não nos dá essa resposta. Nós não temos essa resposta. Por isso afirmamos qualquer teoria que não tenha comprovação bíblica é sim considerada uma heresia. É tentar acrescentar aquilo que a Bíblia não diz. Você pode ter a sua opinião, eu acho que é dessa forma, eu penso dessa forma, tudo bem. Até aí tudo bem. Mas a partir do momento que você coloca essa sua opinião como uma verdade bíblica, você está cometendo um ato de heresia. Então a Bíblia não nos dá a resposta para tudo. Mas a Bíblia nos dá o suficiente. Então nós não temos essa resposta. Sabemos que eles existiram, mas isso é um grande mistério, porque a Bíblia está em silêncio sobre esse assunto. Isso nós não vamos saber agora. E precisamos entender quando a Bíblia se cala. E precisamos aceitar quando ela se cala. E não tentar falar aquilo que ela não diz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender mais sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de dar o seu like e de compartilhar. Que Deus em Cristo te abençoe.